paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um texto que está em Mateus 27, a partir do versículo 21. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Eu queria falar um pouquinho sobre, pegando aqui, né, esse texto que creio que muitos conheçam aí, né, que é quando o governador, a ocasião de uma festa, né, era costume daquela época se soltar, né, um prisioneiro que o povo escolhesse. E tinham ali, né, Barrabás e Jesus. E o governador pergunta àquele povo a quem eles escolheriam, quem eles queriam que Pilatos soltassem, né? E o povo, podendo escolher Jesus, que era aquele que vinha há algum tempo realizando grandes milagres, grandes prodígios, fazendo ali grandes coisas entre aquele povo. O povo já sabia quem era Jesus. O povo conhecia os milagres, o povo sabia da fama de Jesus, sabia quem era Jesus e o quanto Jesus havia feito coisas maravilhosas por aquele povo. Mas aquele povo, naquele momento, escolhe Barrabás e fala: crucificam para Jesus. É indignante ver essa passagem. Muitas vezes nos filmes, né, que nós assistimos, ou até mesmo na leitura da palavra, a gente fica pensando como aquele povo pôde escolher Barrabás e não a Jesus. O que aquele povo estava pensando? Como assim? Como aquele povo pôde escolher Barrabás e deixar Jesus ser crucificado? Mas eu te pergunto hoje, você tem escolhido Jesus? Você tem escolhido Jesus? Ou tem escolhido o mundo? Será que, como aquele povo naquela época, da mesma forma que aquele povo naquela época, conhecendo Jesus e sabendo quem era Jesus, escolheram a Barrabás, será que hoje muitos não estão escolhendo novamente Barrabás? Ou escolhendo o mundo, escolhendo o pecado, escolhendo a promiscuidade, escolhendo a carnalidade, escolhendo as coisas deste mundo, escolhendo o que desagrada a Deus e deixando Deus de lado, deixando Jesus de lado, deixando o sacrifício oferecido naquela cruz por mim e por você de lado, pelas coisas que nada valem dessa terra? Assim como aquele povo, muitos hoje têm escolhido o mundo e abandonado Jesus. Jesus nos ofereceu tudo. Ele, como Deus, assim como a palavra vai dizer lá no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele veio para nos oferecer tudo. Ele veio para nos oferecer purificação dos nossos pecados. Ele veio para nos oferecer limpeza. Ele veio para nos oferecer restauração. Ele veio para nos oferecer vida nova. Ele veio para nos oferecer alívio das nossas tribulações, das nossas lutas. E quantos
quantos estão escolhendo aquilo que é do mundo? Quantos estão abandonando novamente, mais uma vez, abandonando Jesus pelas coisas deste mundo, abandonando a salvação, abandonando a eternidade. Nós não somos capazes de fazer nada por nós. Se não fosse o sacrifício de Jesus, o sangue derramado por Jesus naquela cruz, se não fosse ele ter vindo, sendo Deus, ter vindo para nos salvar, para nos livrar dos nossos pecados, nós todos seríamos condenados. Ele nos ofereceu purificação dos pecados. E muitos têm escolhido o mundo. Muitos têm novamente negado a Jesus para viver as coisas desse mundo. Negado aquele que nos ofereceu tudo, aquele que nos amou, para ficar com as coisas que nada valem desse mundo. A palavra de Deus, ela vai dizer que as coisas desse mundo são passageiras. Tudo que nós vivemos aqui é passageiro. O que vivemos aqui 80, 100 anos. O que é isso comparado à eternidade que Jesus nos ofereceu ao lado do Pai? Escolha hoje, Jesus. Volte hoje para os braços daquele que te ama. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa de tudo que você fez. Volte hoje, escolha hoje Jesus. Volte hoje para os braços daquele que te ama mais do que qualquer pessoa pode te amar. Mais do que qualquer um nessa terra possa te amar. Ele te amou, ele se entregou por você, sendo Deus, se entregou por você, viveu nessa terra, sofreu os nossos sofrimentos, viveu as nossas angústias. E ele não precisava viver nem passar por nada disso, mas ele passou por amor de mim e por você. O sacrifício foi feito. O sangue foi derramado, nós fomos comprados pelo sangue dele. Não troque isso por nada. Não troque a eternidade ao lado do Pai por nada. Tudo que podemos viver nessa terra não é capaz de pagar o que Jesus fez por nós. Nada. Nada que esse mundo possa nos oferecer pode ser comparado à eternidade e à promessa de Jesus para as nossas vidas. Que todas as coisas nesse mundo não se cumpram, que todas as promessas não se cumpram aqui. Mas aquela que foi feita, aquela promessa feita por Jesus, o preço pago naquela cruz, pelas nossas vidas, a eternidade prometida por Jesus, isso nada nem ninguém pode nos tirar. A não ser que você não queira, a não ser que você decida escolher Barrabás. A não ser que você decida escolher o mundo e as coisas desse mundo e negar a Jesus. Você tem direito de estar ao lado do Pai, porque o preço já foi pago. Por aquele que te amou mais do que todo mundo pode te amar. Ele te ama, ele está de braços abertos te esperando com muito amor por você. Venha hoje para os braços do Pai. Venha hoje para Jesus. Sinta o amor dele. Sinta o alívio que ele oferece. Não escolha as coisas desse mundo que são passageiras. A alegria que dura uma noite, no outro dia acabou. A felicidade que Jesus nos oferece, ela é eterna. Ela não passa, ela não acaba. Venha hoje para Jesus. Volte hoje para os braços do Pai.
E eu creio que você terá uma vida transformada, você terá alívio na alma. Conheça o Senhor Jesus. Não abandone, não negue Jesus. Amém?